Eu quero conversar um pouquinho com vocês. Dia 31 de outubro, todo mundo já se preparou para a comemoração? Eu espero que sim, né? Espero que todos vocês estejam prontos para sair às ruas. Mas não é para pedir doce pro Halloween, não, pessoal. 500 anos da Reforma. Dia 31 de outubro é comemorado, então, a data em que Martinho Lutero pregou as suas teses, 95 teses, na porta da igreja de Wittenberg, onde ele era o sacerdote ali, contra a venda de indulgências. E esse ato dele marcou o início da Reforma Protestante no Ocidente. Então, já 500 anos de igreja reformada. E vocês sabem que tem vários solas, né? Os 5 solas da Reforma, que são os 5 somentes, né? Somente Cristo, somente a palavra, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares nos quais a Reforma está baseada e fixada. Se você tirar qualquer um desses 5, a coisa fica capenga. Mas esses dias um amigo meu disse, olha, a igreja brasileira tem mais um sola. Eu disse, é mesmo? Aí ele botou a foto do Lutero e disse assim, é o solamento. A igreja brasileira está mal. Eu disse, não, calma. Então vamos resgatar aí esse sola, não vamos deixar a igreja ficar no solamento e vamos olhar então para frente. Lembrando daquilo que aconteceu, mas a partir disso agora, então, como é que essa fé reformada faz morada no nosso coração e anda na direção de ser uma fé cada vez mais operada no nosso dia a dia. Então, para esses 5 pilares e que a Reforma Protestante então estabeleceu, eu gostaria que nós olhássemos um trecho de um livro. Como vocês sabem, eu gosto da pregação expositiva, então te prepara para abrir a tua Bíblia no livro de Efésios. O livro de Efésios ele tem o título que nós conhecemos como Carta aos Efésios. Parte interessante é que a maior parte dos manuscritos que trazem esse livro não traz o título aos Efésios sobre esse livro. Eu vou dizer assim, tá, mas então, como é que essa carta ficou conhecida como Carta dos Efésios? É bem provável que Paulo, ele tenha escrito essa carta da prisão em Roma. O contexto dessa carta como um todo, então, está no final do livro de Atos, quando Paulo ele é acusado por ser cristão, ele estava com medo de ser condenado ali na Judéia, porque ele sabia que os judeus não gostavam muito de cristãos, e ele então apela ao fato de ele ser um cidadão romano. E ele diz assim, eu apelo a César, eu quero ser julgado em Roma. Afinal de contas, eu sou um cidadão romano e eu posso fazê-lo. Então ele é transferido para Roma. Se você lembrar, no final do livro de Atos, o que acontece quando eles estão indo para Roma, o navio afunda. E aí eles têm que ficar mais um tempo esperando outro navio vir buscá-los e tudo mais. Então, essa história é narrada no final do livro de Atos. Paulo, então, ele escreve algumas cartas enquanto está preso em Roma, nessa primeira prisão em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as 4 cartas que Paulo escreve enquanto está preso em Roma. Alguns estudiosos vão dizer que a prisão não foi em Roma, foi em Cesareia, ali naquela região. Eu não concordo, mas tudo bem, vocês não têm que concordar ou não, mas todo o contexto das cartas é muito romano para você dizer que a prisão era em Cesareia. Então eu prefiro ficar com a parte mais histórica então e dizer que essa prisão era em Roma mesmo, bem no início da prisão dele, então entre final da década de 60, final do ano 60, início do ano 61 depois de Cristo. Por que não tem nome aos Efésios essa carta? Então a gente está sendo enganado? A Bíblia está mentindo? Calma, não seja tão apressado. O que acontece é que Paulo provavelmente escreveu essa carta para ela circular pelas igrejas. Assim como acontece em Apocalipse. Apocalipse é uma carta escrita que deveria circular pelas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia. Então as 7 igrejas receberiam aquela carta. Então provavelmente a mesma coisa acontece com essa carta aos Efésios. Ela foi uma carta circular e ela deve ter em algum momento da história chegado em Éfeso e de Éfeso ter sido distribuída. Então o pessoal começou a apelidar a carta. Vocês já receberam a carta que veio de Éfeso? Vocês já viram a carta dos Efésios? E aí então entra a palavra então colocada no título posteriormente, a carta que fora dos Efésios. Mas esse nome não está nos originais gregos, então você pode ficar bem tranquilo. Se você disser, essa carta não está escrita aos Efésios. Sim, é verdade, não está mesmo. Por que aos Efésios? Bom, Efésios são
é o gentílico das pessoas que moram na cidade de Éfeso. Tá? Então, quem mora em Caxias é caxiense. Quem mora em Bento, não sei, né? Eu prefiro Bento Gonçalvense, mas tem uns bentanços por aí, eu não posso fazer nada. Mas em Caxias também tem uns bentanços, então vou poder ficar bem tranquilo, tá? Então, quem mora em Garibaldi é quê? Garibaldino ou garibaldense? É garibaldense, tá, ok. Então tá. Eu tinha um amigo que nós brincávamos, muito querido ele era de Canguçu, daí nós vimos que ele era canguçuíno. Aí ele ficava bravo. Mas enfim, então a carta ficou conhecida pelo gentílico das pessoas da cidade onde ela foi distribuída de forma mais ampla. Como é que era essa cidade de Éfeso então? Imagina, agora vai para a tua mente ali e começa a imaginar então. É uma cidade que tem mais ou menos, nessa época que está sendo escrito esse livro, 300 mil habitantes. Então é uma cidade grande, uma cidade maior que Bento. Uma cidade que, se nós equipararmos aqui no Rio Grande do Sul, mais ou menos como Pelotas. E em tamanho e em cultura também. A cidade de Éfeso era uma cidade muito cultural. Lá, assim como Mileto, é o berço da filosofia antiga. Antes mesmo de Sócrates, de Platão e Aristóteles, nós temos os filósofos de Mileto. Esses filósofos de Mileto, eles iniciam a parte da filosofia e eles já começam, então, muito antes a ampliar os seus conhecimentos na área filosófica. Éfeso ficava na região onde hoje, atualmente, é o território da Turquia. Então, esse local era extremamente culto. Então, por isso que eu comparo a Pelotas. Pelotas é uma cidade extremamente culta. É uma cidade que tem mais ou menos 300 mil habitantes. Não sei se você conhece Pelotas, já foi a Pelotas, você deve saber o quanto Pelotas é culta. Caxias e Bento não são cidades cultas. Desculpa, eu acho que nós temos que chegar lá, temos que pedalar muito para chegarmos a ser cidades cultas. Caxias e Bento são cidades do trabalho, então as pessoas não têm muito tempo para cultura porque elas têm que trabalhar. Então nós vamos trabalhar, e nós vamos trabalhar. Tá, e quando der o tempo da cultura? Não, aqui se trabalha antes de se divertir. Pelotas já não, Pelotas você tinha há muito tempo, você tem teatro, você tinha espetáculos, você tinha boas escolas, você tem muitas boas faculdades lá. Então é uma cidade muito culta, a cidade de Pelotas. Eu particularmente gosto muito dos doces, então assim, ó, fantástico. Se você nunca foi numa Fena Doce, vale a pena ir, tá? Eu não ganho nem um centavo pra estar falando isso aqui. Mas assim, ó, vale a pena. Se for, me convida, tá? Assim, ó, eu lembro que uma vez eu voltei de Pelotas, depois de ficar 12 dias lá, 4 quilos mais formoso, né? Cheguei em casa, minha mulher olhou e disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? Tá inchado? Não, é gordinho mesmo. Pode ficar tranquila, tá? Tem mais de mim para você amar e abraçar agora. Chega aí. Então, essa é a ideia, tá? O problema é que assim como Pelotas, Éfeso também perdeu a sua importância. A principal importância nessa cidade era o seu porto. O porto de Éfeso é o que gerava muito comércio. O problema é que o rio Cáster, que passava pela cidade, começou a assorear. E quando ele assoreou, os navios não conseguiam mais chegar até o seu porto. Então o que acontece? Ele vai perdendo o seu lugar como uma cidade influente. Também era uma cidade muito religiosa. A cidade de Éfeso, se você lembrar, é onde está localizado aquela que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, que então era uma deusa da fertilidade que eles adoravam, e então esse pessoal tinha um enorme edifício, para os padrões da época, um enorme edifício, só ele feito totalmente para cultos religiosos. Então era uma cidade religiosa, era uma cidade rica, era uma cidade muito culta. Então só para você mais ou menos imaginar quem é esse povo aí para quem Paulo está escrevendo essa carta, enquanto ele está preso em Roma, lá pelo final do ano 60, início do ano 61 depois de Cristo. Tá? Então, embora seja uma carta nova, porque ela está no Novo Testamento, ela é uma carta que já tem quase 2000 anos. Então, quando nós lemos isso aqui, nós lemos a palavra de Deus inspirada na mente de um apóstolo há quase 2000 anos. Então faz bastante tempo que isso está acontecendo. Quando eu olho para o livro de Efésios, ele foi dividido em 6 capítulos. Paulo não escreveu em capítulos, tampouco em versículos.
Isso foi posto bem depois, esses capítulos e versículos, para que nós pudéssemos memorizar melhor. Por isso que algumas pessoas hoje elas dizem assim, eu sei alguns versículos de cor. Que bom, porque a tática de versículos e capítulos ela tem esse objetivo. Justamente proporcionar a nós a possibilidade de memorizarmos de forma mais fácil esses textos. Então, a carta de Efésios foi dividida em 6 capítulos e você pode botar assim, a mão certinha no meio e dizer assim, do 1 ao 3, está falando da alta posição que um cristão adquire em Cristo. Do 4 ao 6, ou seja, a próxima metade, vai dizer assim, já que vocês são tão privilegiados assim por terem Cristo, agora vocês devem aplicar o fato de vocês serem tão abençoados espiritualmente. Então é interessante que a carta de Efésios ela pode ser dividida ao meio entre teologia e prática. Essa é a parte interessante desse livro. Paulo, ele não vai só na teologia, Paulo não vai só na prática, mas ele puxa a teologia para explicar a prática. Então se eu tivesse que hoje dizer assim, Edgar, me resuma em uma frase o livro de Efésios todo. Como é que eu resumiria? Mais ou menos como está aí no quadro. A alta posição espiritual que o cristão tem deve levá-lo ao crescimento em Cristo, santificação diária e triunfo do conflito espiritual. Já que nós temos uma alta posição espiritual, Paulo diz que então vocês devem agora crescer na direção de Cristo, santificar-se na sua vida diária e triunfar sobre o pecado. Caso contrário, vocês não têm uma alta posição em Cristo. Se vocês continuarem na mesma vidinha medíocre de vocês, não há presença de Cristo. Então é isso que Paulo está falando. O fato de vocês serem isso nos leva até nós sermos santificados. Vamos então ao que interessa. E eu quero ler para vocês do versículo 1 ao versículo 14. Só que esse versículo 1 ao 14, nós podemos dividir ele em duas partes. Versículos 1 e 2 e depois versículo 3 a 14. Então agora nós vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo 1 da carta de Efésios. Então abra aí a sua Bíblia e acompanhe daí a leitura que eu faço daqui, certo? Efésios capítulo 1, versículo 1 começa assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo de Éfeso, seguidores fiéis de Cristo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Essa parte que você leu ali, ao povo santo de Éfeso, é essa parte que não tem, tá? Então você pode ficar bem tranquila. É bem provável que no original Paulo tenha escrito, então eu vou ler de novo para você. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo, seguidor fiel de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Ponto. Essa é a primeira parte. Esses 2 versículos já tem tanta coisa para a gente discutir que se nós parássemos para olhar só esses 2 versículos, talvez nós ficaríamos aqui a noite toda. Então eu não quero que vocês fiquem aqui a noite toda, tá? Então nós vamos tentar resumir um pouquinho de tudo isso que está implícito aqui nesses 2 versículos. A palavra de Deus é tão eficaz que ela é compactada de tal forma que em 2 versículos nós temos verdades teológicas incríveis. Quer ver? Acompanha comigo. Primeiro, Paulo está desejando aos seus leitores, tá? Todos os que lerem, que eles desfrutem da graça de Deus e da paz com Ele, que só são fornecidas por meio de Cristo. Olha o mini abismo ligado aí, ou mini evangelismo. Só há a possibilidade de desfrutarmos de paz com Deus se tivermos também derramado sobre nós a graça de Deus e se essa graça vier derramada por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma. Paulo agora então, ele está revelando isso aos seus leitores. Não tem outra forma de vocês terem graça e paz. Eu acho interessante que algumas igrejas usam esse termo graça e paz para quando os cristãos adentram no lugar de reunião, né, eles se cumprimentam com isso.
Só que hoje está tão banal esse negócio de graça e paz que ninguém para pensar o que significa. E aí tem algumas pessoas que até já fizeram o shortcut, fizeram a parte mais curtinha. Nem falam mais graça e paz, é só assim, ó, sapaz. Uma vez eu entrei numa igreja e sapaz. Eu disse, meu Deus do céu, o que o cara falou, velho? E eu fiquei esperando. E aí ele me olhando. Eu disse, tá, repete o que tu me falou aí, cara, que eu não entendi. Sapaz. Eu disse, meu Deus do céu, o que é sapaz? Né? Graça e paz. Eu disse, já tem a forma curta, desculpa. Eu ainda era muito ortodoxo, estava na forma longa ainda. Para mim ainda era graça e paz. Mas só vale se nós nos cumprimentarmos com graça e paz, se nós entendermos o que realmente significa essa graça e essa paz. Então, se eu entendo e compreendo que nós temos graça e paz com Deus por meio de Jesus Cristo, e isso é o que nos une como cristãos, eu posso cumprimentar vocês com a graça e a paz. E isso não pode virar apenas palavras vazias, ditas de boca, porque a gente acha legal, bonito e alguém disse que devia ser assim. Então Paulo ele cumprimenta muitas vezes os seus cristãos, os seus leitores, com as palavras graça e paz. Porque Paulo entendia isso. E queria que seus leitores também entendessem. Então, Paulo também trata seus leitores como santos. Já olhamos graça e paz. Agora, santos. Aí o que vem agora na sua mente? O que significa alguém ser santo? Alguém arrisca aí? O que significa ser santo? Separados. Muito bem. A palavra santo é separado. Às vezes nós no português, nós já atribuímos um novo sentido a essa palavra e a gente diz assim, não, ser santo significa ser bem certinho e fazer todas as coisas bem feitinhas. Isso é ser santo. E eu vou dizer para você, não é assim. Ser santo significa que Deus separou especialmente para Ele e para seu próprio uso aquilo que Ele diz que é santo. Então, quando Paulo chama de santos os seus leitores, ele tem muito na cabeça que 4 coisas no Antigo Testamento são chamadas de santas. O que é santo no Antigo Testamento? O templo é santo, separado para cerimônias exclusivas para Deus. Isso é santo. Ou você acha que um prédio pode vir a ser certinho? Não, mas ele é separado exclusivo para Deus. Por isso que a santidade do templo não poderia ser quebrada, usando ou adorando-se ali outros deuses. Caso isso seria um sacrilégio. Primeira coisa é santa. Segunda coisa, o sábado é santo. O sábado era o dia consagrado para Deus, separado para Deus, para que ele fosse santificado, separado para nós. É o dia que todo mundo deveria parar e lembrar de Deus. No Antigo Testamento, o sábado é esse dia. Mas e por que a gente não adora o sábado? Pelo mesmo motivo que nós não estamos no templo. Se eu disse que o templo é santo, o sábado é santo, então se nós não temos templo, não faz sentido a gente guardar o sábado. Tá? Mas por quê? Porque Hebreus diz que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento eram apenas sombras do que haveria de vir, do que seria e do que foi revelado em Cristo. Então agora, para o cristão, onde é que está o templo? Onde é que está o teu templo? Vocês são o templo de Deus. Vocês são santos. Olha o que Paulo está dizendo. Qual é o dia que o cristão deve guardar para adorar a Deus? Todos. Então não tem mais um sábado, tem todos. E Hebreus 4 diz, para o cristão não tem mais um dia especial. O nosso dia especial é hoje. Então não tem mais um sábado. Também é chamado de santo o povo de Israel. Exato. Você olha quantas vezes Deus disse, separei esse povo para mim, para que ele me adorasse. E aí eu pergunto para você, Israel sempre foi certinho? Não. Israel foi rebelde. Israel rebelou-se contra Deus, contra as leis de Deus. Israel foi desobediente. Então, por isso nós podemos dizer que a palavra santo não significa certinho. Mas Deus ainda assim considerou esse povo santo, separado para ele. E por último, o sacerdote. O sacerdote era considerado santo. Como eu já provei que nós somos o templo e que o sábado para nós é todo dia, também podemos dizer que o povo de Israel e o sacerdócio também se aplica a nós cristãos. Porque Pedro escreve, vocês são nação santa, povo eleito. E vocês também são sacerdotes reais. Então tudo isso se aplica a nós.
toda essa teologia em apenas algumas palavras que Paulo dirige de forma inspirada aos seus leitores. Estão vendo como com a Bíblia a gente faz teologia com uma palavra só? De tão complexo que é, de tão profunda que é a palavra de Deus, de tão reveladora? Graça e paz a vocês, povo santo de Deus. Agora sim, tem muito significado essas palavras e não é apenas uma frase. Santidade, então, significa que nós fomos separados, e Paulo está dizendo para os seus leitores, vocês são separados exclusivamente para Deus. Aí vem a parte interessante. Nunca, nada na Bíblia se tornou por si só santo. Nada. O templo não se tornou santo por ele mesmo. Também o sacerdote não se torna santo por ele mesmo. O povo de Israel não se torna santo porque ele conseguiu fazer alguma coisa. O sábado também não é santo por ele mesmo. E Jesus veio mostrar isso quando ele, entre aspas, quebra o sábado. Mas quem é que santifica todas essas coisas? Deus. Então vocês só são santos porque Deus assim considera. Ninguém chega à santidade por esforço próprio. Ninguém chega à santidade porque conseguiu, porque é espiritualmente forte, porque faz as coisas certas, porque eu sou mais especial do que os outros. Não existe isso. É Deus quem santifica seu povo. Nunca esqueçam disso. Paulo chama também o seu povo agora de fiel. Olha só, graça e paz com Deus por meio de Cristo, e vocês são um povo santo e fiel. Essa palavra fidelidade ela é extremamente profunda. É por isso que a palavra fidelidade ela é aplicada ao nosso relacionamento com Deus, principalmente, número 1, e ao nosso casamento, número 2. É a única coisa capaz de manter-nos completamente focados naquele que é o alvo da nossa fé. Deus e o nosso cônjuge são as coisas a quais nós temos que ser fiéis. São chamados à fidelidade em Cristo. Fidelidade, então, do cristão significa que ele deve ser exclusivo para Cristo. A vida do cristão é Cristo. Aí agora para e pensa, aonde vai a tua vida? Para onde você quer chegar? Aonde você pensa que no final da vida você vai estar bem, vai estar tranquilo, vai estar assim confortável? E eu vou te dizer o seguinte, se qualquer uma dessas respostas não for Cristo, tua fidelidade está em xeque. Se o objetivo da tua vida não é gozar plenamente de Cristo, independente do que você tenha, de com quem você esteja e da onde esteja você, aí nós temos um problema de fidelidade. Estão vendo o quanto é perigoso e o quanto é profundo quando Paulo chama seus leitores de santos e de fiéis? E aí agora eu lendo essa carta, a pergunta que eu faço nesses 2 primeiros versículos, sou digno disso tudo? Tenho eu sido separado exclusivamente para Deus? Tenho eu desfrutado da graça e da paz com Deus por meio de Cristo? Sou eu fiel, total e exclusivamente a Deus? E eu vou dizer o seguinte, se nós lermos essas palavras e nós não respondemos bem essas perguntas, não lê o resto, porque você vai ficar muito frustrado. Já nem leia, joga fora, porque não é para você. Paulo está escrevendo para um povo que tem e que desfruta da graça de Deus, que desfruta da paz com Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que foi separado para o trabalho de ser sal e luz na terra, desfrutando sempre desse Cristo, como povo santo e fiel a Deus. 2 versículos da palavra de Deus já podem me fazer definir se eu vou continuar lendo ou não. A palavra de Deus é profunda. A palavra de Deus ela é forte e ela é extremamente impactante. Se você está bem, então se segura aí que agora nós vamos continuar a leitura e a partir então do versículo 3 até o 14, porque senão nós teremos que ficar um bom tempo aqui e nós vamos ler aquilo que Paulo agora vai falar, tá bom? Então acompanhem comigo o versículo 3 agora. Todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele.
Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é esse: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Os 5 pilares da reforma estão colocados ali, nesses versículos de 3 a 14. Agora que ele falou que os seus leitores são santos, fiéis, que desfrutam da graça e da paz por meio de Cristo, ele agora vai explicar como é que isso começa a operar em nós. E o mais interessante é como Paulo agora, eu chamo isso de o hino de Paulo à Trindade. Aqui Paulo cita a Trindade e cita como a Trindade agora age continuamente em nossas vidas. Afinal de contas, como cristãos históricos, nós precisamos crer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caso contrário, não somos cristãos. Cada um desses 3 seres da Trindade operam de forma diferente para que nós estejamos mergulhados cada vez mais com Ele. E isso é a fé cristã. Então agora eu quero que você olhe comigo para entender o porquê eu digo que esse é o hino de Paulo à Trindade. Deixa eu andar mais um pouquinho. Aqui, ok. Todos os privilégios, então, Paulo vai começar a dizer que vai até o capítulo 3. Lembra que eu disse que depois do 4 ele muda o tom? Ele vai dizer que todos os privilégios foram dados por Deus para a igreja por meio de Cristo. Igreja somos nós e não um prédio. Agora então Paulo vai louvar a Trindade, do versículo 13 ao versículo 14. Como é que eu vejo isso? É só você acompanhar o texto. Do versículo 3 ao versículo 6, Paulo exalta o Pai. E qual é o papel do Pai na nossa salvação? Para Paulo, o Pai é louvado por conceder todas as bênçãos espirituais aos cristãos. Não ficou nada retido na mão de Deus. Deus derramou todos os dons à igreja. E os dons não cessaram. Os dons estão aí e continuam fazendo o seu papel para que cada vez mais nós nos aproximemos de Cristo. Então ele exalta o Pai por ter derramado de uma vez só todas as bênçãos. Mas calma que essas bênçãos só vêm em Cristo. Mas o Pai derramou nele. Aí do versículo 3 e 4 vai dizer que o Pai elegeu os cristãos para serem santificados. E gente, como essa palavra eleição tem dado problema? Eu dou aula de vez em quando lá em Gramado, quando me chamam, e coube a mim, a última vez, explicar um pouquinho sobre eleição, predestinação. O pessoal quis saber, o pessoal estava meio confuso. E como isso tem separado pessoas. E eu vejo que ficar nessa de predestinação e livre-arbítrio, não é? Será que nós fomos predestinados? Ou será que a gente... É um atraso cristão sem tamanho. E eu falei isso para eles naquela época. Acho que alguns lembram ainda, né? Aqueles que não estavam dormindo, lembram. Né? Por que eu acho que é um atraso? Primeiro, a Bíblia não tem posição teológica. Quem tentou inferir posições teológicas na Bíblia são os homens quando leem a Bíblia. A Bíblia não cabe nas caixinhas que os homens tentam colocar. Então,
Por que a palavra eleição é usada? Gente, por um motivo bem simples. Não é pela graça que nós somos salvos. Não é? Se é pela graça, então significa que Deus elegeu para que aqueles que escolhessem a graça fossem para o céu. Por isso que a palavra eleição. Imagina nos políticos que nós colocamos lá, seja em Porto Alegre, seja em Brasília. Ah, Bento também, né? Bento e Caxias gostam de imitar um ou outro, né? Caxias já tentaram botar o impeachment do prefeito lá, aí Bento também tentou botar o impeachment lá. Bento tem a Maria Fumaça, Caxias quer botar também a Maria Fumaça. As cidades são assim muito parecidas, só falta Farroupilha daqui a pouco tentar fazer o impeachment do prefeito. O que é uma eleição? Qual é o mérito que aquela pessoa tem para estar lá? Apenas o teu voto. Nela não há mérito, é o teu voto. Por isso que se você votar numa pessoa que não tem mérito nenhum, ele vai estar lá. Quando ele chega em Brasília, alguém pergunta para ele assim, o que faz você aqui, um deputado federal que não tem moral nenhuma para estar aqui? O que ele vai alegar? Qual é o motivo pelo qual ele está lá? Votaram em mim. Não é a minha moral que me trouxe aqui. Foi as pessoas que me elegeram. Estão entendendo por que agora a Bíblia fala a palavra eleição? E a Bíblia não diz que o fato de nós sermos eleitos, Deus leva a gente para o céu à força. Deus respeita tanto que se alguém quiser ficar longe dele pela eternidade, Deus diz, ok, tá bom, pode ficar. Você pode ficar. Eu não vou te forçar a passar a eternidade comigo se você não quer. O sangue do meu filho foi derramado para aquele que quer vir até o sangue do meu filho. E à medida que ele chega a esse sangue, ele aceita e aí me tem como presente e também a salvação. Mas se você não quer e você quer me negar e negar o sacrifício do meu filho, não tem problema. Eu não vou te obrigar a ir para o céu. Por isso que a palavra eleição é usada. Deus elege todo aquele que ao mesmo tempo o escolhe. Tu diz, tá, mas ficou confusa agora essa questão, né? Ele elege ou ele escolhe? As duas coisas. Deus é tão grande que muitos paradoxos da nossa mente só serão plenamente satisfeitos quando formos perfeitos em Cristo. Quando chegarmos lá no céu, e aí nós vamos ver um cara chamado Armínios e um cara chamado Calvino tomando café na mesma mesa, dando risada um da teologia do outro. Mas aqui na Terra, todos os que vão atrás desses caras ficam jogando pedra um no outro. E aí Deus diz lá no céu assim, escuta, o que está acontecendo com vocês? E o diabo por baixo aplaudindo, dizendo parabéns, parabéns, é isso que eu queria mesmo. Não pensem na salvação de vocês e não vivam agora como sal e luz da terra. Briguem para saber quem é eleito ou quem é predestinado. Ixi, quanto atraso. E eu falei isso para ele. Ele falou, Edgar, tu é o quê? Qual dos dois tu é? Eu disse, eu sou bíblico. Eu sou bíblico. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que há esses dois paradoxos e eles só serão resolvidos em Cristo. E aquilo que a Bíblia não resolve, eu não vou resolver. Eu só vou confiar. Porque a Bíblia diz que o cristão vive por fé e é por fé que nós agradamos a Deus. Então eu tenho fé que um dia esse paradoxo todo será resolvido em Cristo. Deus elegeu os cristãos para serem santificados. Ele também predestinou esses cristãos eleitos a serem adotados como seus filhos. E, gente, a palavra adoção ela é tão bonita. Ela é tão bonita. E eu acho um gesto extremamente valioso o fato de alguém adotar alguém. Porque essa pessoa está dizendo para alguém que não nasceu de si, que não tem laço nenhum, simplesmente um dia chega lá e diz assim, ó, a partir de agora você é meu filho. E você agora desfruta de todos os direitos que um filho verdadeiro, que fosse meu filho de sangue, tem direito. Eu acho a adoção um gesto bonito. Ele é um gesto bonito para quem adota, porque passa a amar algo que não veio de si e acha uma bênção para quem é adotado. Porque a partir de agora passa a desfrutar de um status que nunca foi merecedor dele. Vai ganhar o sobrenome de alguém que nunca mereceu ganhar, mas vai ganhar. Vai entrar num lar que foi preparado, mas ele nunca mereceu estar naquele lar, porque ele não nasceu ali. Vai comer comida da mesa, vai ser cuidado, vai receber educação, e essa pessoa que adotou vai ficar tão preocupada com ela quanto se fosse seu filho natural. Estão vendo como é bonito quando nós somos adotados por Deus? Quando nós somos adotados por Deus, ganhamos automaticamente, por isso que ele diz, Deus derramou todos os privilégios espirituais. Deus derramou todas as bênçãos para aqueles que foram adotados como seus filhos. Porque a partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente entra no céu com o status de Jesus Cristo. Não falta mais nada. Você já é um filho adotado.
Eu sei que às vezes a gente fica assim, não, mas eu não merecia estar aqui, Deus. Deus diz, claro, eu sei que não. Mas porque o meu filho desceu lá, agora você tem esse status. Você é meu filho amado. Tá, Deus, mas e a herança eu vou receber igual? Igual. Jesus, tu aceitou a gente dividir essa tua herança? Sim, claro. Ele já vai exaltar Cristo por isso. Isso é o fato de nós sermos, então, predestinados e adotados. E agora, Deus, então, concedeu a graça por meio de quem? Por meio de Cristo. Ela não vem, a graça de Deus não vem por qualquer outra coisa, a não ser por Cristo. Então não adianta eu procurar Jesus em a graça de Deus em qualquer outra coisa, porque ela só estará presente em Cristo. Somente a graça nos salva, mas somente a graça de Deus que é derramada em Cristo. Por isso, olha os pilares da reforma sendo montados ali. Só Deus, glória somente a Deus, porque toda a salvação é dele. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, e tudo isso revelado somente na palavra. Está ali os 5 pilares da reforma. Mas vamos lá, vamos continuar, que esse texto ainda é mais maravilhoso ainda. Paulo exaltou Deus por isso. Agora ele vai exaltar o Filho. E do versículo 7 ao versículo 12, o Filho vai ser exaltado. E ele vai dizer assim, eu louvo o Filho porque foi só ele que realizou essa salvação por nós. O Pai é louvado por derramar tudo aquilo, o Filho é louvado por fazer a ação. 7 e 8 vai dizer que Deus ofereceu o Filho como redenção e perdão para os nossos pecados por meio do seu sangue. Não tem outra forma de nós sermos os nossos pecados salvos. Só pelo sangue de Jesus Cristo. Versículo 9 e 10 diz que Ele possibilitou a gente a conhecer o plano de Deus. Antes nós não conhecíamos, nós éramos cegos. Mas quando chegamos a Deus, por meio de Cristo, o que nós somos? Filhos adotados. E aí então Deus não esconde nada dos seus filhos adotados. Ele revela o plano. Qual é o plano? Todas as coisas serão colocadas sob a autoridade de Cristo. Esse é o plano de Deus. E é assim que ele vai cumprir. Agora você entende quando Cristo vai ser ressurreto, e aí ele está conversando com os seus discípulos, e ele fala, no final do Evangelho de Mateus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Todas as coisas estarão debaixo de Cristo e da autoridade dele. Então Cristo tem sim todo o poder nos céus e na terra. Ele adquiriu isso por meio do seu sacrifício, que era o plano divino desde o começo. Versículo 11 e 12 diz que ele proporcionou então a nossa filiação, que já era um propósito divino antes mesmo de tudo vir a existir. Desde a eternidade, Deus diz, esse povo será meu povo por meio do sangue do meu filho. Antes dele dizer, haja luz, nós já estávamos no coração de Deus. Antes que tudo viesse à existência, tudo isso já estava planejado por ele. Tudo faz parte. Agora você entende por que Paulo também escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, claro, porque Deus já previu que tudo isso ia acontecer. Por isso nós cantamos aqui uma música que a gente não se abala. Por quê? Porque o teu amor não falha. Ou é verdade o que a gente cantou, ou não é verdade. Por isso nós temos a certeza de que uma vez em Cristo, plenamente em Cristo, totalmente salvo, filhos adotados de Deus. Aí está a garantia da nossa salvação. E essas pessoas que dizem que a salvação ela é assim meio que incerta, não leu a Bíblia. Ou quando leu sem o Espírito Santo. Porque não pode olhar um texto assim e dizer que a salvação não está garantida, não está certa, e a qualquer momento a gente pode perdê-la. Tem algum problema aí. O Pai é exaltado, o Filho é exaltado, e por fim agora o Espírito Santo também é exaltado. E o Filho, o Espírito Santo também tem um papel muito importante na nossa salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é louvado porque ele nos selou até o dia da nossa redenção. E é aí agora que eu vou dizer para vocês que é essa a garantia de que eu tenho para dizer o cristão não perde salvação. Por quê? Porque quando ele recebe Cristo, ele é selado com o Espírito Santo, versículo 13. Todo aquele que crê é selado e o selo é o sinal de posse. Você deve lembrar aqui que na Idade Média era muito fácil. Lembra o que acontecia? Um rei tinha que mandar uma carta para uma outra pessoa. Então o que ele fazia? Ele fechava essa carta com um envelope
ou num rolo. Nesse rolo ele pingava uma cera, e nessa cera ele punha o seu anel, que em geral era a sua assinatura. Quando ele colocava o seu anel sobre aquilo, a marca ficava exatamente no formato do anel na cera. Ele entregava a carta a quem fosse levar, e aí então, olha que interessante, essa pessoa que tinha a carta do rei na mão, tinha salvo-conduto. Ela podia passar por onde ela quisesse, afinal de contas ela tem uma mensagem do rei. Aquele selo só poderia ser aberto pela pessoa para quem foi dirigida a carta. Por isso que eu acho interessante quando Apocalipse, só o Cordeiro é digno de abrir os selos. Lembra, João está lá no céu? Todo mundo está lá no céu. Tem Abraão, tem Jacó, tem todos os apóstolos, tem Maria, mas o único que é capaz de abrir o selo é o Cordeiro que parecia ter estado morto. Ninguém abre o que só o Cordeiro vai abrir. Então, colocar a sua fé em qualquer coisa que não seja unicamente Cristo, não tem como. Só Ele tem autoridade para abrir esse selo. O Espírito Santo, então, nos sela. E Ele é a garantia que só Cristo vai abrir. Por isso, lá no início, Paulo chamou os seus leitores de santos fiéis. Porque se tirarmos a nossa fidelidade de Cristo, nós rompemos esse selo. E aí, quando Cristo vai abrir o selo, ele vai dizer, opa, selo rompido, tem algum problema. Por isso, aquelas pessoas que chegam lá para Cristo dizendo assim, mas nós fizemos milagres em teu nome, fizemos maravilhas, vamos para o céu. E Jesus diz, não, vocês eu não conheço. Com licença, apartem-se de mim. Elas não foram fiéis. O selo estava rompido. Alguma coisa tinha acontecido em suas vidas que elas não puderam entrar no céu. Aí agora, então, vem a questão que o selo do Espírito Santo também é a máxima garantia da nossa salvação. Por que é a máxima garantia da salvação? É só você ler. Olha o versículo 14 e ele revela, o Espírito é a garantia da nossa herança. Por quê? Porque o selo também era um costume entre os gregos, como se fosse assim, o primeiro pagamento, aquele pagamento calção. Sabe, por exemplo, assim, imagina que você vai comprar um carro, e aí só tem um carro, não tem outro. Você quer aquele ali, verde musgo, daquela cor, e você diz assim, ó, esse carro é meu. Aí o vendedor diz, olha, eu não posso segurar, tem mais 3 pessoas vindo ver. E aquela que primeiro levar, vai levar. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela diz, puxa vida, eu quero garantir que esse carro seja meu, não quero que os outros comprem. Aí o vendedor diz assim, então você deixa um calção. Deixando esse pagamento de calção, é a garantia de que na tua volta você levará o carro. Aí a pessoa diz, ok, feito, eu faço o pagamento agora, quando eu voltar, eu pago o resto. E o que a igreja está fazendo? Esperando aquele voltar, porque o Espírito é a garantia de que ele já pagou a primeira parcela. Agora ele só está esperando completar o número de conservos e santos para o dia em que ele descer do céu, pegar a sua igreja e levar. Por isso Paulo diz que o Espírito é a garantia de nossa herança. E garantia, sabe o que é garantia no original aqui no grego? Sabe o que é garantia? Garantia. É isso mesmo. Significa que está garantido. Não tem mais dúvida. A nossa salvação não está posta em uma coisa duvidosa, na qual nós temos que estar constantemente amedrontados. Ai meu Deus, será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? E aí diz, o Espírito Santo é a garantia. Você o tem, então você é salvo. João fala isso em 1 João. Quem tem o Filho tem a vida. O Espírito Santo, se está em nós, é a garantia de nossa salvação. Então, vendo quanto a palavra de Deus ela é fantástica. Paulo, em 2 versículos, nos chama de filhos, fiéis, santos e fiéis, que desfrutam da graça e da paz com Deus por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo. E depois ele exalta agora o Deus Pai, porque derramou todas as glórias e todas as bênçãos espirituais para nós, em nós. Ele também exalta o Filho, porque é pelo meio do Filho que todos nós colhemos as bênçãos espirituais que o Pai deixou para nós. E exalta também o Espírito Santo, que é o selo, que é a garantia de que uma vez salvo, está só esperando Cristo voltar para levar embora toda a sua igreja. Isso é que nós comemoramos no dia 31, terça-feira. Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a palavra. E aí,
Paulo também cita aqui, final do versículo 14, para o louvor da sua glória. Glória somente a Deus. Por isso que a reforma foi totalmente importante. Eu não exalto aqueles homens que fizeram a reforma, mas eu digo para eles assim, vocês foram muito preciosos. Vocês foram corajosos para enfrentar uma sociedade que estava andando longe de Deus, cada vez mais longe de Deus. Vocês foram corajosos para enfrentar uma igreja cristã que tinha abandonado todos os pilares que a Bíblia havia colocado ali. Vocês foram corajosos por traduzir na língua do povo a palavra de Deus para que o próprio povo fosse capaz de ler e entender o que Deus havia dito. Mas tudo isso vocês fizeram por glória só para Deus. Então, no fundo, eu admiro esses homens, mas eu glorifico a Deus por isso. Então, dia 31, quando tiver um monte de gente se vestindo de bichinho, de sei lá eu o quê, lembra que há 500 anos atrás alguém tomou coragem de enfrentar o mundo para que o mundo se voltasse para Deus. E hoje nós vivemos no século 21, numa sociedade que eu acho que está tão afastada de Deus quanto aquela do século 16. O que nós vamos fazer? Qual a diferença que esse Pai, Filho e Espírito Santo em nós fazem? É conosco. Nós somos os herdeiros de Deus em Cristo e os herdeiros dessa reforma, levando Cristo para pessoas que ainda não o conhecem. Em Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias, estejamos nós onde estivermos. Somos nós que Deus vai usar para continuarmos toda a ação dele na história. Eu espero que a gente esteja digno de sermos santos, fiéis. Eu espero que a gente esteja desfrutando da graça e da paz. Eu espero que nós estejamos entendendo o sacrifício de Cristo. E eu sinceramente espero que nós estejamos selados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque quando olhamos para a Tua palavra, somos impactados com tudo aquilo que ela revela para nós, com tudo isso que ela nos mostra, e ela mostra que Tu és um Deus que veio em busca do pecador. Tu és o Deus que veio nos buscar com tanto amor, com tanto afinco, que derramou o sangue do Teu Filho único, para que tivesse um monte de filhos adotados. Mas esse filho não ficou morto. Esse filho está contigo, e é pelo meio do sangue dele que nós temos acesso a Ti. Obrigado por isso. Mas não ficou assim, porque na Tua Trindade soberana, Tu derramaste em nós o Espírito Santo. E Ele está com todo aquele que, confiante e pleno na salvação de Cristo, pode desfrutar e pode se alegrar hoje, não importando as circunstâncias, mas pode se alegrar de ser um filho de Deus. E estar aqui só esperando o dia em que vai ser levado e vai ser recebido no céu. Então, obrigado, porque a nossa salvação não é insegura. Obrigado porque a nossa salvação ela não é duvidosa. Obrigado, Pai. Coloca agora em nós a coragem de levarmos essas palavras para as pessoas que estão ali fora, morrendo e perecendo sem Cristo, morrendo e perecendo sem graça e sem paz, brigando com Deus, longe de Deus, afastadas de Deus. Nós precisamos dizer que elas também têm a mesma oportunidade, porque o mérito não é nosso, então o mérito também não é delas. O mérito é Teu e do Teu Filho, e tudo que elas precisam fazer, e nós também, é colocarmos a nossa fé nesse sacrifício e nesse Cristo. Então, obrigado, Pai, por nos adotar como Teus filhos amados. Leva-nos para casa agora com essa verdade, e que essa verdade que ouvimos mude realmente e faça com que vivamos cada vez mais alegres, porque independente das circunstâncias em que vivemos, Tu és o nosso Pai. Teu amor não falha. Obrigado, Pai, por isso. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.